É o primeiro dia do ensino médio de Raido. Quando ele estava no fundamental, ele não se enturmava muito com as pessoas, mas ele acha que agora vai ser diferente. E o primeiro passo para isso, segundo ele, é fazer amizade com a pessoa que senta do seu lado. Ele cumprimenta ela então. O nome dela é Harem, mas ela o ignora. Ele tenta de novo, mas ela não responde absolutamente nada. E ele tentou falar com ela várias vezes durante o dia, mas não obteve nenhuma resposta. Ele resolve então ir embora. Ele se despede dela e tem a impressão de que ela fala alguma coisa, mas deve ser só a sua imaginação. No outro dia, ela derruba a borracha e ele pega para fazer uma gentileza e tentar puxar assunto, mas de novo é inútil. Até que em determinado momento da aula, ela se levanta e fica bem pertinho dele. Ela está falando alguma coisa, mas ele não entende. Ela fala muito baixo. Ele ajuda ela durante as aulas, mas ela fica próxima demais dele. Na hora do almoço, ela trouxe uma marmita para ele e ela obriga ele a comer a marmita dela de todas as formas. E na hora de ir embora, ela parece querer ir junto com ele para casa, mas eles moram em lugares diferentes. O que ela está pensando? Mas ela só queria ir no karaokê. Ela vai cantar no karaokê. Cantar, entre aspas, porque o microfone simplesmente não capta a voz dela. Ela fala muito baixinho. No outro dia ela vai para a escola e parece que eles nem se conhecem. Ele então resolve forçar uma aproximação, colocando a carteira do ladinho dela. Ela diz então, bem baixinho, que ela não quer incomodá-lo. Desde que ela era criança, ela tem dificuldade com aproximação. Ela ficava simplesmente grudada nas pessoas que eram muito gentis com ela. Então, isso automaticamente repelia as pessoas, fazendo com que eles achassem que ela era uma garota estranha. Mas ele responde para ela que não tem problema nenhum. Então ela dá um abração nele. Então ele diz que foi muito legal, mas a aula vai começar. Mas, mesmo desabraçando, ela fica bem encostadinha nele a aula toda. No outro dia, a Harem-san abraça ele quando ele chega na escola. Ela tenta falar alguma coisa, mas ele não consegue entender. Afinal, ele tem 1,97 m e ela tem 1,40 m. Eles ficam muito distantes. Então ele resolve treinar a arte de ler lábios. Ele treina um pouco com a sua irmã, mas ele é um fracasso nisso. Já que a leitura de lábios não funcionou, ele resolve a estratégia dos bilhetinhos. Toda vez que ela quiser falar com ele, vai ter que jogar um bilhetinho. E ela faz isso. Uma vez, de novo, até que ele pede pra ela parar, pelo amor de Deus. Então ele resolve tentar outro modo, o modo da condução óssea. Através dos ossos, emitindo vibrações, ele consegue entender o que ela fala. Ou pelo menos ele acha que isso é possível. Mas essa estratégia não dá muito certo, pois ela fica dando cabeçadas nele toda hora. Então ele resolve abandonar essa estratégia também. E ao longo da semana ele tenta várias estratégias para se comunicar com a Harem-sama, mas nada acontece. Ela pede então desculpas a ele por ela estar incomodando tanto, mas ele diz que isso não é problema. Ele deveria estar se desculpando, porque ele realmente quer conversar com ela. Ele percebeu também que graças a Harem a sua audição ficou bem mais sensível. Ele presta mais atenção nos sons agora. Ele percebe então que a Harem-sama está querendo uma pelúcia na máquina de pegar pelúcias. Ele tenta pegar por ela, mas ele é um fracasso nisso. Ela não consegue alcançar o controle da máquina. Então, alguém traz um banquinho para ela. E ela é simplesmente viciada em pegar pelúcias. Ela pega mais ou menos umas 10. E ele percebe que ela é super exagerada. Ele pensou que ela ia dar uma pelúcia para ele, mas ela deu todas. Então ele resolveu devolver uma para ela, e ela ficou muito agradecida. No outro dia ela resolve se aproximar ainda mais, e senta no meio das pernas dele, e para variar, divide a comida, mas ela espera que ele coma rápido demais. No outro dia ele chega na escola, e a Harem-sama está tendo um comportamento estranho. Ela está largada em cima da carteira. Ela cai em cima dele então, e diz que acordou muito cedo, e por isso está cansada. Mas a aula vai começar, ela precisa ficar acordada. Ela fica ali com os olhos estalados, mas na verdade ela está dormindo de olhos abertos. Era inevitável dormir. Ele diz então que vai comprar alguma coisa para comer, mas ela se agarra nele e oferece a sua marmita. Ela acordou bem cedo para fazer a marmita para ele e por isso ela está cansada. Depois que ele come a marmita, ela dorme no colo dele. Mas no outro dia, a Harem-sama chegou na escola toda lascada. Ela estava mal, cara. Ele pergunta o que aconteceu.
e ela responde que ela estava com um problema no olho e por isso veio se batendo o caminho inteiro. E é por isso que ela está assim. Ele pensava que ela tinha entrado numa briga. Então ele dá um colírio pra ela. Só que ela não é muito boa em pingar o colírio. Na verdade, ela pinga o colírio na cara toda. Então ele resolve ajudá-la. Mas ela fica desviando dele. Como é que ele vai pingar o colírio assim, filha? Ele então resolve segurá-la. E finalmente consegue pingar o colírio no olho dela. Mas ela diz se sentir constrangida quando ele fica muito perto. Mas ela sempre fica muito perto. Eles vão almoçar então. E ela resolve retribuir o favor pingando o colírio no olho dele. Só que pra variar, ela sempre erra o olho. Mas ele começa a ter a sensação de estar sendo seguido. Em todos os lugares que ele vai, parece que tem uma pessoa observando ele. Ele já está cansado. Então, a Haren-san dá um abraço nele. Quando ele vê alguém na porta e vai ver quem é. A Haren-san conhece ela, até chama pelo nome, Oshiro-san. Ela diz que é a amiga de infância de Haren e que estava observando ela com medo de que Raido fosse se aproveitar da pequena Haren. Ela é muito frágil, mas a Haren-san diz que Raido não é perigoso. Ele é um cara legal. Mas a garota, por algum motivo, continua perseguindo Raido por todos os lados. No outro dia, Raido-san chega na escola. Ele está mostrando a cueca de moranguinho. A Haren fica desesperada. Ela tenta avisar ele, mas ele não escuta o que ela fala. Ele pensa que a Haren está motivada hoje para estudar. Ele tenta ir à lousa várias vezes, mas a Haren sempre o impede. E quando eles vão juntos, ela coloca uma maçãzinha para disfarçar. Ele vai no banheiro e ela pensa que ele vai perceber, mas nada. Ele fica o dia todo assim. A Haren então, na hora de ir embora, ela vai na frente dele, andando, como se ela fosse uma boneca. Então ele olha no espelho e vê que a Haren quer que ele perceba alguma coisa. E finalmente ele percebe. A Haren-san cortou o cabelo. Ela fica desolada. Não era isso que ela queria que ele percebesse. Quando ele chega em casa, a irmã dele finalmente nota, dizendo que ele tá com o zíper aberto, que ele é um taradão. Ele finalmente percebe o que a Haren-san queria dizer. Raido-san não veio na escola hoje e está chovendo. Então Oshido resolve emprestar o guarda-chuva dela para a Haren-san, mas ela não tem coragem de falar com a Haren, então ela joga o guarda-chuva nela. A Haren pensa que aquilo é um objeto esquisito e acaba devolvendo para o professor. O professor devolve para Oshido, mas ela tenta de novo oferecer o seu guarda-chuva para a Haren-san. A Haren-san tenta se livrar do guarda-chuva de todas as formas, até que ela pega Oshido espiando ela. Oshido então começa a correr, mas a Haren vai atrás dela e Oshido não consegue escapar. Ela chega primeiro em todos os lugares, mas no final a Haren-san acaba encurralando ela e ela oferece o seu guarda-chuva. Ela tinha um guarda-chuva desde o início, então elas resolvem voltar juntas da escola. Mas a chuva começa a ficar muito forte, elas resolvem se esconder. E a Haren-san parece meio gripada. Então Oshido empresta para ela o seu suéter. A Haren-san então agradece Oshido, dizendo: muito obrigado, eu gosto muito de você. Obrigado por estar sempre conosco. Oshido é uma grande amiga. Oshido se encanta com a fofura dela e sai correndo. No outro dia, a Haren-san chega na escola e o cabelo dela está horrível. Raido pensa que ela virou uma metaleira, insatisfeita com a sociedade, mas ela diz a Raido que ela apenas acordou desse jeito de manhã. Ela tentou ajeitar, mas não deu certo. Raido então vai atrás de Oshido. Ela tenta correr de novo, mas a Haren diz que é só para arrumar o cabelo dela. Oshido então começa a tentar arrumar o cabelo de Haren. Raido pensa que ela vai deixar o cabelo de Haren muito zoado, mas na verdade ela fica bem bonitinha. A Haren vai no banheiro e Raido resolve economizar a grana do corte de cabelo e já cortar o cabelo ali com Oshido. Ela pensa em deixar ele careca, mas ela corta o cabelo dele de boas. A Haren então agradece Oshido, dizendo para eles almoçarem juntos hoje. Eles vão almoçar então, mas a Haren-chan está preocupada com outra coisa. Ela está com suas mãos desidratadas e seus lábios também estão com feridas. É que o tempo está seco e ela fica assim. Então ela pede a Raido uma manteiga de cacau. Ele passa nela, mas fica horroroso. Então ela pede isso para Oshido-san, que já passa a manteiga, faz uma massagem, arruma o cabelo de novo, faz uma massagem nos pés. Oshido-san sempre faz o serviço completo. A Haren então passa o creminho na mão e depois retribui, passando o creminho na mão deles. Ela é muito gentil. A Haren-san se sentou atrás de alguém que é muito alto. Ela não consegue ver a lousa. Raido tenta resolver isso de todas as maneiras, mas nenhuma é boa o suficiente. Então ele resolve resolver da maneira mais fácil, que é fazer a Haren-san sentar do lado dele. Ela agradece a gentileza de Raido. É hora da educação física. Raido fica de dupla com a Haren-san, para variar.
Eles vão fazer alongamento e Raido quase quebra a menina no meio. Ele diz que ela é bem flexível. Ela é flexível agora, que ele quase quebrou a coluna dela. Eles vão então para um jogo de beisebol. Ele vê que a Haren-san tem uma postura de profissional. Então ele não vai se conter. Mas ela não rebate nenhuma bola e sai comemorando como se ela tivesse vencido. Ela não entende como funciona o beisebol. E chegou a hora da aula de culinária. A Haren-san está muito cansada. Então Raido resolve cozinhar no lugar dela. Ele faz algumas comidas horríveis. Mas a Haren-san come tudo para não deixar ele triste. Ela vai lá então e faz comidas maravilhosas e recebe elogios da professora. Já do lado de fora, ela divide mais uma vez a sua marmita com Raido e faz ele comer até se empanturrar todo. Ela então pede para ele gravar ela fazendo alguns movimentos estranhos. Raido pensa, será que ela está querendo ser youtuber? Então ela convida ele para fazer a coreografia também. E é uma dança totalmente ridícula. Ele pensa que ele vai fazer parte de um grande sonho e que ele e a Haren-chan agora vão ser grandes estrelas do YouTube. Mas não é isso que acontece. No dia da aula de educação física, a professora tinha pedido uma coreografia original e a Haren-san só estava usando Raido para ensaiar a coreografia. E era só isso mesmo, não tinha nada demais. Essa semana passou voando e Raido se aproximou mais de Haren-san do que ele pensava. A professora entra para dar aula. Ela começa a ditar a lição, mas percebe que a Haren e Raido estão quase abraçados. Ela pensa em repreendê-los, mas ela é uma mulher muito romântica e então resolve não falar nada. Mas a Haren-chan está praticamente no colo de Raido. A professora não suporta tamanho romance e colapsa completamente. Na hora do almoço, a Haren-chan começa a ter um tremelique estranho. Raido pensa que ela está possuída, mas ela só tinha engasgado com a comida. Ele percebe que não consegue saber o que a Haren-san sente, afinal, ela não tem expressão alguma. Então, ele resolve treinar as expressões de Haren-chan. Ele tenta fazer uma massagem na cara dela. Depois, ele leva ela no cinema. Depois tenta fazer ela sorrir, mas nada funciona. Ele resolve então tirar uma foto para ver se ela evoluiu, mas ela tá a mesma coisa. Do nada, ele resolve levar ela para escutar uma música e ela escolhe escutar um rap. No outro dia, ela já tá rimando igual o Mano Brown e ela é muito boa nisso. Já Raido é bem ruinzão. Ele resolve então treinar rap em casa e no outro dia ele já tá bem melhor. Ele percebe que assim ele consegue se comunicar melhor com a Haren-chan. Agora, eles só falam por rimas, mas o monitor diz que é proibido trazer microfone para a escola. Então lascou. Eles tentam fazer um rap de novo, mas não dá para escutar a Haren-chan sem o microfone. A irmã de Raido dá a ele um hand spinner. Ele não vê graça nenhuma naquilo, mas resolve mostrar para a Haren-chan. Ela acha mó massa e fica o dia todo naquilo. Ela até dorme com Spin Splend na mão. Raido começa a ficar preocupado, mas ela cansou e devolveu o bang para ele. E agora é ele que tá viciado. Eles estão em uma praça quando algumas crianças se aproximam deles e chamam a Haren-chan de rainha. Isso porque eles viram ela girando o spinner loucamente. Uma menina então chega e fica com ciúme de a Haren-chan. Então os meninos percebem e começam a brigar com a garota. A garota chora e a Haren diz ao menino para pedir desculpas, pois ele exagerou. Mas a Haren-chan ficou cansada. Aconteceu muita coisa hoje. Ela só quer dormir. Então Raido leva ela para casa. A Haren está jogando Pokémon. É uma referência ao Pokémon. Ela está viciada. Raido então resolve tirar um X1 de Pokémon com ela. Ele usa um Pokémon level 999, enquanto a Haren usa um bicho fraco de level 16. Raido então ataca, mas o bicho de Haren-chan tinha um amuleto que o protegia de dano crítico e ainda jogava o dano de volta no inimigo. O bicho dela só precisou dar um soquinho e o de Raido se lascou inteiro. A Haren-chan é um gênio. Eles voltam para casa e Raido quer dar uma chapiscada na porcelana. Então, eles entram numa casa de jogos. Quando aquela menina chata entra, ela quer pegar um boneco pro seu crush do prezinho. Ela tenta pegar um boneco, mas fracassa miseravelmente. A Haren-chan então resolve ajudar, mas ela vê a Haren-chan como uma ladra de namorado. A Haren pega um montão de boneco e resolve dar um pra menina chata, mas ela não aceita e gasta sua última moedinha para pegar o boneco e consegue, só porque o boneco já estava na portinha. Mas depois a menina percebe que a Haren deixou um boneco na portinha de propósito, mas a garota é orgulhosa demais
para agradecer a Haren-chan. Então a Haren-chan dá todos os bonecos para Raido. A cama do cara virou só boneco, carai. No outro dia, Raido chega na escola e ele tá gordaço, parecendo um balão. Ela pensa em dizer que ele engordou, mas seria uma tragédia. Então ela fica quieta. Ela pensa que isso é culpa dela porque ela deu muitas almôndegas para ele todos os dias. Ela resolve ajudá-lo e compra um livro de dieta. Mas Raido acha que a Haren é que está querendo emagrecer. E ele não vê necessidade nisso e fica preocupado. E resolve fazer exercícios para mostrar a Haren-chan a importância do esporte. No outro dia, ele já tá magrão de novo e diz a Haren para ela não fazer regime. Mas ela diz que nem estava pensando nisso, ele não entendeu nada. Na verdade, Raido confundiu tudo de novo. As provas de matemática estão chegando e Raido tá ferrado. Ele não estudou, ele resolve pedir ajuda a Haren-chan. Então, eles vão à biblioteca para estudar. Mas dá ruim porque eles têm que se comunicar pelo caderno. Eles vão a outros lugares, mas nada dá certo. Até que eles resolvem ir para o parque e aquelas crianças aparecem de novo. Então, eles voltam para a sala de aula. Eles finalmente conseguem estudar, mas acabam ficando com mais 2 colegas para a limpeza. A Haren-chan veio preparada. Raido pensa que ela tem uma arma secreta, mas é só um rodo. Ela limpa tudo. Ela é uma especialista. Raido pensa que ela foi treinada desde a infância na arte da limpeza. A Haren-chan então coloca a estante no lugar, mas é muito pesada para ela. E ela acaba caindo. E se Raido não a ajuda, a Haren-chan já não estaria mais entre nós hoje em dia. Eles voltam a estudar. Raido agradece a Haren por ela ter ajudado nos estudos. Então ela dá um abração nele. Ela diz que se sente feliz e é a primeira vez que ela ajuda Raido-san, pois é sempre Raido que faz tudo por ela. A Haren-chan ficou agradecida. É dia da aula de natação, mas a Haren-chan veio como se fosse mergulhar no mar. Raido diz que não é pra tanto, então ela tira os aparelhos. Mas quando ela tenta nadar, quase vai de base. Então Raido diz que vai ensiná-la a nadar. Mas ele também não é grande coisa nadando, mas Oshiro-san nada muito bem. Ela parece um peixe, então ela ajuda os dois. Em 30 minutos, eles já melhoraram bastante e resolveram disputar uma corrida. Raido acha que é impossível a Haren-chan vencer a final. Ela acabou de aprender a nadar, mas do nada ela aparece na frente dele. Ela venceu de novo. Depois, eles acham 2 raquetes de ping-pong e resolvem jogar uma partida. Mas a Haren-chan não sabe jogar, pelo jeito nem Raido. Ele acha que vai vencer a Haren fácil, mas toma um sacode dela. E o jogo só ficou empatado, porque o sino da escola tocou. Então, eles resolvem jogar boliche. A Haren-chan pega a bola mais pesada. Raido fica impressionado, achando que ela é um prodígio do boliche. Mas ela cai no chão. Ela não aguenta o peso da bola. Ele pega uma bola mais leve para ela. Então, ela começa a acertar tudo. E mais uma vez o jogo fica empatado. Eles resolvem então jogar uma partida de basquete. Mas a Haren-chan é horrível nesse jogo. Raido marca vários pontos. Mas a Haren-chan começa a aprender e passa por debaixo das pernas dele. Mas Raido faz muito mais pontos, porque a Haren-chan é baixinha e por isso Raido acaba vencendo nesse jogo. No outro dia eles resolvem jogar um jogo de zumbi. A Haren nem aguenta com o peso do controle, mas quando ela pega o jeito, começa a jogar melhor que o Fallen. É só headshot, filhão. Raido então vai no banheiro e quando ele volta, a Haren está diferente. Ela está falando alto e parece muito alegre. Ele joga mais alguns jogos com ela e agora ele tem certeza que não é a Haren-chan. Então a Haren chega e Raido pensa que elas são clones. Ele não acredita, a Haren foi clonada. Mas não, a Haren diz que aquela é a sua irmã mais nova. Ela se chama Ren. Então ela vai embora. E é isso, agora nós temos 2 Harens. A Haren percebe que esqueceu sua marmita. Ela fica desolada e então resolve ir para a cantina da escola, que segundo Raido é o lugar mais desumano do mundo. Ele não pode deixar ela ir sozinha. Ela tenta pegar alguma comida na cantina, mas se lasca todinha. Então, Raido resolve ajudá-la. Ele tenta levar ela até a frente, mas é empurrado para fora. Mas a Haren consegue surfar na multidão e acaba conseguindo um lanchinho. Mas ela tá com fome, então Raido resolve oferecer metade da marmita dele para ela. Ele é muito gentil com ela, mas o cachorro de Haren acaba trazendo a marmita dela, então fica tudo de boas de novo. Raido também comeu bastante e ficou parecendo uma porca velha. Então,
eles resolvem jogar um jogo de cartas chamado Mico. Raido tem toda uma estratégia para vencer, mas ele acaba perdendo 4 vezes para Haren-chan. Ele foi humilhado. Mais tarde, a Haren-chan está dormindo na aula. Ela acorda e fica com o Tremelique de novo. É que ela ficou muito tempo na mesma posição e agora está dormente, não consegue se mexer. Raido então leva ela nas costas e diz que ela está assim porque ficou até tarde fazendo as marmitas do Raido. Ele fica com pena dela, mas logo ele esquece. Eles vão almoçar então, e aquela menina chata chamada Futaba vem dizendo que ela fez uma marmita para conquistar o Akun-chan, mas ela vê a Haren e Raido. Ela acha que a Haren também quer conquistar o Akun com marmitas e resolve disputar que marmita está melhor. A marmita de Futaba está simplesmente um lixo. Ninguém consegue comer aquilo. Ela fez um omelete doce, mas a da Haren está uma delícia. Futaba tem que admitir que a comida de Haren-chan é muito melhor. Então ela pede para a Haren ensinar ela a cozinhar. A Haren então ensina, e Futaba cozinhou muito bem, pela primeira vez na vida. Mas é orgulhosa demais para agradecer a Haren-chan. Eles têm então um trabalho de artes. Precisam fazer alguma obra. Inicialmente eles tentam fazer um retrato, mas não funciona. A Haren-chan não gosta de ser observada. Depois tentam fazer uma escultura, mas é mais difícil do que parece. Eles resolvem então trabalhar separados. Raido fica preocupado, pois já fazem 2 dias que a Haren-chan não sai daquele cômodo da escola. Ele vai verificar e ela está sentada, imóvel. Mas quando ele encosta nela, ela cai seca no chão. Ele pensa que ela morreu e tenta ressuscitar a Haren-chan, mas era só um boneco que a Haren-chan tinha feito em tamanho real. A Haren-chan, além de vencer todos os jogos, também é uma baita artista. Raido e a Haren-san vão almoçar no terraço como eles fazem sempre, mas eles encontram a professora. Ela é uma romântica inestimável e fica muito nervosa perto deles. Ela fica mais nervosa ainda quando vê o Shiro-san os observando. Ela começa a tremer e percebe que ela está diante de um triângulo amoroso. Ela fica tão emocionada com a visão dos 3, pertinho um dos outros, que ela até desmaia de emoção. É o triângulo amoroso dos sonhos. Mesmo quando ela vai dormir, ela fica imaginando Raido e a Haren-chan em situações românticas e não consegue se controlar. No outro dia, depois de acordar, ela percebe que Miyahira está na sua casa. Após ter vários sonhos românticos, ela acordou com ketchup para todo lado e Miyahira resolveu cuidar dela. A Haren, Raido e Ochiro são convidados para um festival. A Haren está muito bonita em sua roupa tradicional japonesa. Raido fica impressionado, mas ela está ansiosa para ir nas barracas e comer muito. Eles então começam a participar dos joguinhos das barracas, mas Raido sempre perde. Na verdade, Oshiro-san é que é a boa dos jogos. Eles fazem muitas coisas no festival, até que a professora chega. Ela vê o triângulo amoroso novamente. Ela não se aguenta. É muita paixão. São muitos amantes para aguentar. Raido acaba se perdendo de Haren-chan no festival. Ele pensou que estava segurando ela, mas na verdade estava segurando Futaba, aquela menina chata e chantagista. Futaba leva ele então para a administração do festival, para eles encontrarem o pai dela. Raido fica até o pai dela chegar, mas logo depois ele encontra a Haren-chan. Ela estava assustada. Ela dá um abração e fica bem pertinho de Raido, mas a hora dos fogos está chegando e eles estão atrasados. Eles saem correndo então, mas os fogos já começaram. Eles resolvem assistir dali mesmo. As pessoas estão na frente de Haren-chan e ela é bem baixinha. Raido então coloca ela nos seus ombros. Ela diz que nunca viu fogos dessa maneira. Todos os festivais que ela foi, as pessoas ficavam na frente dela, porque ela é baixinha, nunca conseguiu ver nada. Mas graças a Raido, tudo isso mudou. Ela então pega na mão de Raido. Ela ficou com vergonha, mas no fundo, ela está feliz. Raido-san está doente, mas por algum motivo ele fica bem bonitão quando está doente. A Haren-san fica toda sem graça perto dele. E não é só ela, até mesmo a professora diz que Raido está fazendo uma demonstração de acasalamento. Ela não se aguenta, ela é muito romântica e pervertida. Raido-san então desmaia e as garotas vão ajudar ele. Ele diz que vai para casa sozinho, ele está passando muito mal. Ele chega em casa, deita e dorme um pouco. No outro dia, ele já tá bonzão de novo e pronto para ir para a escola. Mas agora todo o charme dele acabou. Ninguém mais liga para ele, mas ele percebe que a Haren-chan faltou da escola hoje. A professora diz que ela estava muito doente. Raido então resolve entregar o material da escola hoje para Haren-chan.
Ele está indo para casa dela quando vê o que parece ser a Haren-chan segurando uma katana, mas ela parece muito maior, com o cabelo mais longo. É uma versão adulta da Haren-chan. Ela é perfeita! Mas Raido logo vê que não é ela. Ela diz que é irmã mais nova da Haren-chan, mesmo tendo o dobro do tamanho. Ela diz que usa katana para cozinhar. Ela é meio maluca. Ela leva Raido então para pegar um bichinho na máquina. Ela tenta pegar vários bichinhos, mas não consegue. Raido então ajuda ela a pegar um. Ela diz que a Haren ficaria muito feliz se fosse Raido que entregasse a lição, e não ela. Ela também quer que Raido leve o bichinho de pelúcia para Haren-chan. Raido diz que admira ver ela se importando tanto com a sua irmã, mas ela parece meio triste, dizendo que não importa o quanto ela tente, ela nunca vai ser a primeira na vida da Haren-chan. Enfim, Raido finalmente chega na casa delas. Ele entrega a lição para a Haren. A Haren agradece ele e dá um abraço na sua irmã. Ela sabe que ela se encontrou com Raido hoje e pediu para ele trazer um puta peixão para eles cozinharem. É um atum. Raido então entra e começa a ajudar Eru, a irmã mais nova de Haren, a cozinhar. Eru então começa a dizer a Raido que ela queria saber se ele é uma pessoa boa, pois a Haren-chan fica o dia inteiro falando dele. Então ele pergunta a ela o que ela faria se ele não fosse uma pessoa boa. Ela então aponta o facão para ele. Ele fica bem assustado e resolve ir embora. Ele não fica para o jantar. Elas comem um sopão, mas a Haren-chan está desconfiada de que a sua irmã tem algum tipo de sentimento por Raido. Ela ficou olhando para eles quando a Haren-chan se despediu dele e também ficou olhando para ele quando ele trouxe o peixão. No outro dia, Raido acaba encontrando Ren-chan, que é a outra irmã de Haren-chan. Eles vão fazer compras juntos. Eles compram várias coisas, mas ela percebe que esqueceu a carteira ou acabou perdendo. Raido então empresta a carteira dele para ela. Ela fica muito feliz, mas a carteira dele estava vazia. Então por que ele emprestou? Ele pensou que ela precisasse da carteira e não do dinheiro. Eles resolvem então devolver todas as coisas, mas quando eles estão saindo da loja, o cachorro de Ren-chan acabou trazendo o dinheiro para ela. Eles ainda estão falando quando a Haren-chan chega. Ela agradece Raido por cuidar da sua irmãzinha, mas ele diz a ela, Reina. Ele chama ela de Reina, e ela fica bem envergonhada, pois somente as suas irmãs a chamam assim. Os amigos convidam Raido para acampar. A Haren-chan aceita, e Raido nunca viu ela tão ansiosa por alguma coisa. No outro dia, Raido já está esperando seus amigos, mas a Haren não chega de jeito nenhum. Quando ele percebe que a Haren, na verdade, não consegue nem levantar sua própria mochila. Quando eles chegam no acampamento, a Haren-chan é a primeira a montar a sua barraca. Ela está muito empolgada. A Haren-san então começa a procurar os ingredientes para fazer o almoço, mas ela descobre que ela esqueceu. Ela fica muito triste porque ela se sente inútil, mas Raido diz que eles podem coletar vegetais e também peixes dentro do acampamento. E é isso que eles fazem. Eles começam a coletar tudo o que dá para cozinhar. Raido deixa a Haren pescando e ele vai pescar com uma lança como se fosse um selvagem, mas ele é muito ruim nisso. O Shiro-chan então chega e pesca e pega um peixe na hora com a lança. Raido se sente um inútil perto dela. Ela sabe fazer tudo, mas ela abre o coração para Raido. Ela diz que nunca viu a Haren-chan se sentir tão bem com alguém quanto ela se sente com Raido. Ele está mudando a mente da Haren-chan. Depois que eles comem como javalis, o Shiro-chan vai dormir. E Raido e seus amigos resolvem dar um passeio pela floresta à noite. Os dois amigos de Raido acabam abandonando eles, fazendo ele ficar sozinho com a Haren-chan. Ele pensa que ele está perdido no meio do mato, mas é importante manter a compostura. Então, ele resolve mostrar a Haren-chan o brilho das estrelas, mas ele não conhece nenhuma constelação para mostrar para ela. Mas ela fica feliz mesmo assim. Ela nunca viu o céu tão bonito. Ela se sente muito feliz de estar com Raido. Ela estava prestes a dizer alguma coisa para Raido, mas uma fera selvagem acaba aparecendo. Raido então se coloca na frente de Haren-chan, mas o bicho pula em cima dela. Nada mais era que o cachorro de Haren-chan. Ele trouxe os ingredientes que a Haren-chan esqueceu em casa. Agora, finalmente, eles não vão precisar caçar para comer. Durante a noite, a Haren-chan não está conseguindo dormir. O Shido então fica preocupada com ela, mas a Haren-chan pula para o lado de Yoshido-san e fica bem pertinho dela. O Shido-san fica com muita vergonha. Ela diz então ao Yoshido-san que ela queria dizer ao Raido-chan como ela se sente sobre ele, mas não teve coragem. O Shido então diz que Reina é uma menina muito forte e que ela vai conseguir fazer isso uma hora ou outra.
A Haren-chan percebe que Raido também não está conseguindo dormir. Oshido então diz para Haren-chan ir conversar com ele. A Haren-chan então resolve dizer a Raido que ela gosta dele, mas ela não consegue, fica travada. Então, em um impulso, ela dá um beijo na boca de Raido, mas ela acaba se arrependendo e começa a chorar. Então ela sai correndo de volta para a cabana. Oshido-chan fica chocada com o que ela viu. No outro dia, Raido vai para a escola normalmente, mas tem algo errado com a Haren-chan. Ela está enorme, parecendo até Scarla. Raido pensa que ela virou lutadora de sumô, mas na verdade ela só estava com muito frio e por isso colocou muita roupa. Raido ajuda ela a tirar, então ela volta ao normal. Raido e a Haren-chan parecem cada vez mais próximos. O inverno chegou e tá frio pra cacete. Raido então vai pra escola, quando ele vê um iglu enorme. O que aconteceu aqui? Foi a Haren-chan que fez. Ela convida Raido então para o interior do café. Ela se veste então de empregadinha e começa a fazer um jantar delicioso e um café passado no coador de pano. É assim que eu gosto. Ele toma um cafezão e come um bifão e eles vão pra aula. Depois da aula eles resolvem passar de novo no café que a Haren-chan fez, mas o café desabou. Então Raido diz que tudo que é construído um dia se desfaz, mas a Haren-chan não pode ficar triste. Eles vão reconstruir o café e eles fazem isso. Na verdade a Haren-chan ficou mais olhando Raido trabalhar, mas as mãos dela ficaram congeladas. Raido então pega nas mãos dela para aquecê-la, mas ela apenas agradece. No outro dia eles vão para a escola e a Haren-chan está meio estranha. O corpo dela está fazendo um barulho mecânico, mas ela está só meio travadona porque está muito frio. Raido então leva ela na enfermaria, mas não tem ninguém na enfermaria. Que porcaria de escola. Então ele resolve fazer a massagem na Haren-chan. Ele revira ela de todo jeito. Ele é um verdadeiro quiropraxista. A Haren-chan fica relaxada até demais, até que ela fica largada na cama de tão relaxada que ela tá. Raido também está com um pouco de dor nos ombros e ele pede para Haren fazer uma massagem, mas ela é muito fraquinha. Então ele resolve pedir para Haren pisar nas costas dele. Ela então tira os sapatos e começa a pisar nas costas dele. Ela fica com um pouco de vergonha, mas é muito relaxante. Então Raido acaba dormindo. Ela diz a Raido que as aulas já vão começar, eles precisam se apressar, mas Raido tá no sono profundo. Então ela chega bem pertinho dele para falar, até que a enfermeira chega. A Haren fica com muita vergonha. A enfermeira deve ter pensado que a Haren estava tentando beijar Raido. A Haren-chan então resolve ir com Raido em um evento. Ela escolhe o vestido e fica bem bonitinha. Quando eles entram no evento, todo mundo começa a oferecer comida para Haren-chan e ela aceita tudo. Não demora muito para ela ficar parecendo uma bola. Ela está empanturrada. Eles ficam a tarde inteira passeando pelo shopping, até que eles encontram Futaba, a menina chantagista, e Akon, um menino chato. Akon fica com ciúme de Raido ficar agarrado com a Haren-chan. Então ele desafia Raido para uma batalha de fidget spinner e um torneio que está acontecendo ali. Só que os dois perdem já na primeira rodada. Akon fica muito triste, mas Raido consola ele, dizendo que é normal. Ele também já perdeu várias vezes, mas quem venceu o torneio de fidget spinner foi a Haren-san, mais uma vez. Futaba-san também ficou muito bem colocada, mas Akon só tem atenção para a Haren-chan. No outro dia, na escola, a Haren-chan preparou uma marmita com caranguejo para Raido-chan. E ele nunca comeu uma marmita tão boa. A Haren-chan fica olhando para o nada. Raido não entende o que está acontecendo, mas é por causa de Oshiro-san. Oshiro-san tem se escondido cada vez melhor, mas a Haren-chan sempre percebe a presença dela. Então, Raido sente um calafrio e resolve ir para casa mais cedo, deixando a Haren e Oshiro-san sozinhas. Oshiro então pergunta a Haren-chan se ela está namorando com Raido, e ela balança a cabeça dizendo que não. Oshiro-san então sai correndo. A Haren-chan não entendeu por que ela fez isso. Oshiro-san acha que Raido-kun está machucando o coração de Haren-chan e resolve desafiá-lo para um duelo. Raido-kun pensa que vai morrer, pois ela está armada com uma katana, mas na verdade era só um jogo de reverse. Mas ela está realmente com muita vontade de vencer. Oshiro-san então se lembra do passado, quando elas ainda estavam na pré-escola. Foi quando ela conheceu a Haren-chan. Ela se sentava do lado de Haren-chan e nunca tinha reparado que ela era tão fofinha, pequena e bonitinha. Ela logo fez amizade com a Haren-chan. Até que um dia um armário caiu em cima de Haren-chan e Oshiro-san ajudou ela a tirar.
Depois de cuidar de Haren-chan, a Haren colocou nela uma presilha e chegando bem pertinho disse: "Eu também acho você fofinha, Oshiro-san." Oshiro-san acha que Raido-kun não gosta de Haren-chan, mas ele está dando tudo o que tem no jogo e começa a recuperar a vantagem. Então ele finalmente fala que ele gosta de Haren-chan. Enquanto a Haren-chan chega bem perto deles, ela ouviu tudo e ficou com sua cara queimando de vergonha. Então ela coloca a presilha no cabelo de Oshiro-san, dizendo que Oshiro-san entendeu tudo errado. Na verdade, Raido foi sempre muito gentil. Oshiro-san então pede desculpa a Raido e fica tudo bem. A Haren-chan então finalmente se confessa, dizendo que ela também gosta de Raido-kun. E os seus amigos pulam de trás de um arbusto, dizendo que finalmente eles se declararam. Mas Oshiro-san se sente excluída, pois ela queria fazer parte de tudo aquilo, e é por isso que ela estava sempre fugindo. Ela não tinha encontrado seu lugar naquela, vamos dizer, família, mas o olhar de Haren-chan diz que Oshiro-san pode fazer parte disso também. Todos eles se abraçam e ficam muito felizes. No outro dia eles têm um dia normal de escola, mas por algum motivo a Haren foi embora na frente de Raido. Ela simplesmente saiu correndo. Quando Raido está indo para sua casa, ele vê a Haren-chan regando uma planta. Ele logo reconhece que se trata de mandioca. Ele então pula para dentro da horta de Haren-chan. Ele então ajuda a Haren-chan a cuidar da horta e percebe que aquilo não é mandioca, era uma planta chamada Lupinus. Ela dá uma flor meio esquisita. Raido diz que o significado daquela planta no mundo antigo era ganância, mas a Haren-chan não gostou nada do que ele falou da planta dela. E ela fica bochechuda. No outro dia, a Haren-chan convida ele para vir com ela depois da aula. Ela leva ele a um tipo de templo. Ele acha que ela está tramando alguma coisa muito incrível, mas na verdade era só um chá com doces. Então ela pega um pedaço de pau e ele fica assustado. A professora ainda está se recuperando, pois ela viu a Haren-chan se declarar para Raido e teve uma verdadeira explosão de romance. Mas o pedaço de pau de Haren-chan era apenas para tirar Oshiro-san do seu esconderijo. E todos os amigos e até a professora são convidados para o chá. Todos estão se divertindo no chá, até que a Haren-chan sai correndo para fora. Raido vai atrás dela. Ela diz que está com medo de não cair na turma deles no semestre que vem, pois isso nunca aconteceu com ela. Ela fez muitos amigos, mas Raido diz que isso não vai acontecer. Existem muitas pessoas no mundo, mas existem algumas poucas em que você realmente pode confiar. E uma delas, sem dúvida, é a Haren-chan e seus amigos. Pois saiba, Haren-chan, que nós temos amigos que ainda não encontramos. A professora desmaia de novo. E Raido-kun vai estar com você até o fim. Fim.